Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, tá certo? Primeira dica: vocês vão procurar um lugar bem calmo, bem tranquilo, bem arejado, bem iluminado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje, tá legal? Junto com vocês levam um estojo de vocês, contendo lápis, borracha, apontador, para que você não possa estar toda hora se levantando para pegar o material que você vai precisar para a aula de hoje. E junto com vocês, pega um livro de vocês de português para acompanhar a nossa aula de hoje, certo? Hoje nós vamos ter uma revisão, certo? Vamos revisar tudo o que nós estudamos, certo? Vamos falar sobre substantivo no gênero, no número e no grau. Quando eu me refiro ao gênero do substantivo, eu estou flexionando o meu substantivo. No gênero, eu me falo sobre o masculino e falo sobre o feminino, certo? O substantivo em forma de gênero, ele é subclassificado em biformes e uniformes. Quando é que eu sei que o substantivo, tia, ele é biforme? São aqueles que possuem duas formas distintas, tanto para o feminino quanto para o masculino, certo? Ele tem uma forma tanto para o masculino e o feminino. Menino, menina, gato, gata, cão, cadela, homem, mulher, aluno, aluna, certo? A gente identifica quando a gente fala. Os substantivos comum de dois são aqueles que possuem uma só forma, tanto para o masculino como para o feminino, certo? Como é que eu identifico que eu estou me referindo ao gênero masculino, ao gênero feminino, tia? Quando eu coloco na sua frente do substantivo os artigos ou um adjetivo ou um pronome que identifique o gênero que eu quero falar. Quando eu me refiro ao artigo, eu posso falar, me referindo ao gênero feminino, eu boto ao gênero feminino, desculpa, as, uma e umas. Quando eu vou me referir ao sexo masculino, eu coloco os, e uns, certo? Meu, minha, meu, seu, eu estou me referindo ao masculino. Minha e sua, eu estou me referindo ao feminino. A estudante, o estudante, quando eu falo a estudante, eu estou me referindo que o gênero dela é feminino. Quando eu falo o estudante, eu estou me referindo que o gênero dele é masculino, certo? Meu fã, masculino. Minha fã, feminino. Substantivo epicênio são aqueles que possuem apenas um gênero e indicam o nome de certos animais. Todo substantivo epicênio, ele se refere a animais, certo? E para me identificar qual é o gênero que ele se encontra, eu vou colocar depois do nome do animal, macho ou fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Elefante macho, elefante, mas o elefante eu posso identificar, elefante ou elefanta, certo? Jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea, certo? Vocês identificam, para designá-lo, você vai colocar o nome macho e o nome fêmea. Substantivos sobrecomuns são aqueles que não possuem distinção nenhuma para designar os gêneros, ou seja, um único termo é usado para representá-lo. Tanto faz eu estar me referindo ao ser masculino como ao ser feminino, é a mesma coisa, certo? A criança, a testemunha, o indivíduo. Eu represento, tanto faz sendo ser masculino como ser feminino. Quando eu me refiro
A flexão do substantivo em forma de número, eu estou me relacionando, eu estou me referindo ao singular e ao plural, certo? Eu estou me referindo ao singular e ao plural, quando eu me refiro à flexão do substantivo em números, certo? Singular indica um único ser, um único objeto. Plural indica mais de um objeto. Para flexionar o substantivo do singular para o plural, tem algumas regras, certo? Vamos lá para a primeira regra. Primeira regra, as palavras terminadas em vogal, de tom voral e consoante N, acrescentamos a consoante S. Quando as palavras elas são terminadas em vogais, em de tom voral e a consoante N, você vai acrescentar o S, certo? Cadeira, cadeiras, ideia, ideias, hífen, hífens, certo? As palavras terminadas em consoante M, tira-se o M e acrescenta NS. As palavras terminadas em M, tira-se o M e acrescenta NS. Exemplo, viagem, viagens, bagagem, bagagens, ruim, ruins, certo? As palavras terminadas em consoantes R e Z, você vai acrescentar o ES, certo? Quando as palavras vierem terminadas em R e em Z, acrescenta-se o ES. Exemplo, dever, deveres, saber, saberes, sarcais, sarcases, albatroz, albatrozes, certo? Nas palavras terminadas em AL, EL, OL e o L, você troca a consoante L por IS, certo? Exemplo, pardal, pardais, girassol, girassóis, cordel, cordéis. Então, ele tira o L e acrescenta o IS. Exceções, como todas as regras, ela tem suas exceções. Nas palavras que forem monossílabas ou oxítonas, você acrescenta o ES, certo? Mal e males, cônsul e cônsules. As palavras terminadas em IL, palavras oxítonas, substituímos por IS. Genes, genil, genis, juvenil, juvenis, certo? Palavras paroxítonas, substituímos o IL e acrescentamos o ES, o EIS, certo? Palavras paroxítonas, você substitui o IL, você tira o IL e acrescenta EIS. As palavras terminadas em consoante S, se elas forem monossílabas ou oxítonas, você acrescenta o ES, certo? Lilás, lilazes. As palavras paroxítonas ou proparoxítonas ficam invariáveis. Ela fica da mesma forma. Férias, férias, ônibus, ônibus, mal, males, certo? Ela fica tórax, tórax, tênis, tênis. Elas ficam invariáveis, certo? Entenderam, né? Palavras paroxítonas ou proparoxítonas, elas ficam invariáveis. E as palavras terminadas também em X, aqui, elas ficam invariáveis, certo? Porque quando você pronuncia, ela já está no plural. Ó, tórax, crucifixo, ela já está no invariável, certo? Já está no plural. As palavras terminadas em ão vão para o plural de três maneiras, substituímos o ão por ões, substituímos o ão por ães e substituindo o ão por ãos. Exemplo, negação, negações. Você vai de acordo com a sua terminação, quando você pronuncia, certo? Pão, pães, balão, aqui nessa parte da letra A, balão, balões. Pão, pães, mãe, mães.
substituindo ão por ão, cidadão, cidadões, ancião, anciões, ancião e anciões, certo? A única palavra que pode ser pronunciada das três formas é a palavra ancião, certo? Se você colocar ancião, tanto faz terminando ons, ães e ãos, fica correto. Como a tia tinha falado, as palavras terminadas em X, elas também ficam invariáveis. Durex, durex, cortês, cortês, pirex, pirex, tórax, tórax, elas ficam também invariáveis. Para entender como funciona o estabelecimento do grau aumentativo e diminutivo, aqui eu estou me referindo à flexão em grau do substantivo, certo? É importante ter-se em mente que essas ações dão-se por meio de dois processos, o analítico e o sintético, certo? Quando é que eu sei que é analítico o substantivo? Ele é modificado por adjetivos, palavras que expressam estados, características, qualidades das coisas em gerais. O menino grande está assistindo a TV. O menino pequeno fez birra. Então, quando eu posso modificar o substantivo, ele é modificado por um adjetivo, eu estou me referindo que ele é analítico. Mas, tia, como é que eu posso identificar? Como é que eu posso dizer que ele é aumentativo e diminutivo? Quando eu coloco o adjetivo grande, eu estou me referindo ao aumentativo. Quando eu me refiro a pequeno, ou menor, ou maior, eu estou me referindo ao menor, eu me refiro ao diminutivo. Maior, eu me refiro ao aumentativo. Grande, aumentativo, e pequeno, ao diminutivo, certo? Quando logo depois do substantivo, eu coloco o adjetivo que me represente grandeza ou diminuição, certo? Sintético, ao substantivo acrescenta-se o sufixo. Quando eu vou me referir ao sintético, eu tenho que colocar um sufixo que ele me diga se ele está aumentando ou diminuindo, para mim identificar o grau que ele se encontra. O meninão deveria tomar vergonha na cara. Meninão, eu me refiro a crescente, né? Aumento. Menininho, diminuindo. É tão fofo. Percebe-se que a última modalidade, além de transmitir a ideia de algo maior ou menor que o original, ainda carrega um aspecto valorativo, de que anuncia, ou seja, no primeiro exemplo, há um certo direcionamento ao menino, e o segundo evidencia a afetividade. Quando eu digo assim, o meninão deveria ter vergonha na cara, eu estou me referindo que o menino é grande, eu estou dando um valor a esse menino, e quando eu me refiro ao menininho é tão fofo, eu estou me falando uma forma de afeição, certo? O substantivo simples e substantivo composto. Aqui eu estou me referindo às classificações do substantivo. Como é que o substantivo pode ser classificado? Simples, composto, primitivo, derivado, abstrato, concreto e coletivo, certo? Os substantivos simples são constituídos por apenas um radical, uma palavra só, certo? Exemplo, o mesário não compareceu às eleições. O radical mês, eu acrescentei ário, certo? Vem de mesa, mesário vem de mesa. Que indica, esse sufixo mesário indica uma profissão, uma função, certo? O substantivo composto, ele apresenta uma unidade de sentido, mas tem mais de um radical, tem mais de uma palavra. Quando eu me refiro substantivo composto, estou me referindo a duas ou mais palavras. Exemplo, passa tempo. É a junção de passa mais o tempo. É uma brincadeira. Hidro mais massagem. Massagem feita à base de água. Hidromassagem significa massagem feita à base de água. Presta atenção, a gente vai falar os substantivos. Passa é um,
mais tempo. Para mim formar essa palavra passatempo, eu precisei de duas palavras simples. O passa, acrescentei mais tempo, a junção dela ficou passatempo. Hidro mais massagem, juntando ficou hidromassagem. Pode também aparecer com 2 ou mais termos, separados ou não por hífen. Nesse primeiro exemplo, passatempo e hidromassagem, ela não tem hífen. Girassol também não tem, é giras mais sol, certo? Exemplo com hífen: bicho da seda, cachorro quente e Nossa Senhora. Eu acrescentei, certo? E coloquei o hífen. Substantivos concretos e abstratos. Os substantivos concretos nomeiam seres de existência própria, isto é, figuras independentes que fazem parte de um universo real ou imaginário, certo? Exemplo: lobisomem é um ser imaginário, uma entidade imaginária. Lápis é um objeto, é concreto, você vê, você pega. Andréa é uma pessoa, ela é concreta. Goiânia é uma cidade, é concreta. Congresso Nacional é uma instituição, é concreto. Concreto é tudo aquilo que nomeia seres de existência própria, que existe, ou universo imaginário. Bruxa é concreto, porque você sabe que tem uma entidade imaginária. Fadas é concreto, é uma entidade imaginária. Os substantivos abstratos designam qualidades, ações, sentimentos, estados e sensações, certo? Quando eu me refiro, é aquilo que você sente e não vê. Lembra que a tia falou na aula de substantivo abstrato que tem 5 regrinhas? Quando eu falo o nome do verbo, o nome daquilo que o verbo vai representar. Abraço, eu estou nomeando o verbo abraçar. Vocês lembram? Quando eu sou convidada para um evento, é o evento, ele é ser abstrato. Alvareza, solidão, velhice, ardência, conforto, juventude, felicidade. Beijar, quando eu falo beijo, a menina, ela ganhou um beijo. O beijo vem do verbo beijar. É o nome do verbo, não é o verbo em si, é o nome, é aquilo que se nomeia o verbo, dependendo da frase, certo? Substantivo primitivo e substantivo derivado. O substantivo primitivo são compostos por palavras que se originam de outras palavras, presentes da mesma língua. O que são substantivos primitivos? São palavras que ela pode originar outras palavras, certo? Ela pode dar origem a outras palavras. Substantivo primitivo são palavras que ela pode dar origem a uma nova palavra. Exemplo: guerra, cidade, rua, laranja. São palavras primitivas que dessas palavras eu posso originar uma nova palavra, que é o que a gente vai saber agora. Substantivo derivado, conforme o próprio nome anuncia, são palavras que vêm de outras palavras, sendo que o termo original pode ser um substantivo, um adjetivo, um verbo. Quando eu me refiro a um substantivo, a palavra bruxa, ela pode originar bruxaria, bruxarada, bruxas. Então, eu posso originar uma nova palavra em cima dessa palavra primitiva. O adjetivo, quando ela dá a ideia de caracterizar alguma coisa. Célebre, celebridade. O verbo exprime uma ação, um estado ou fenômeno situado no tempo. Quando eu falo, me refiro a casar, casamento, casais, certo? Eu posso originar outras palavras, certo? Nessa daqui que a tia botou no primitivo, a palavra guerra. Eu posso originar que palavra, tia? Guerreiro, guerras, cidade, cidadezinha, cidadão, cidadezão, rua, ruela, ruazinha, laranja, laranjeira, laranjal.
Então, dessas palavras, eu posso originar outras palavras. Bala, balinha, balaço, balão, balãozinho. Eu posso originar uma nova palavra em cima de uma primitiva. Substantivo coletivo são palavras que transmitem ideias de um agrupamento. São palavras que exprimem um conjunto da mesma espécie. Quando eu me refiro ao conjunto de peixe, eu estou me referindo que tem um cardume. Exemplo, arquipélago, ilhas, cardume, agrupamentos de peixe, vários peixes. Quando eu falo em vocabulário, eu estou falando em várias palavras na mesma língua. Quando eu falo em várias abelhas, eu estou me referindo a enxame. Quando eu falo em vários grupos de pessoas, eu estou me referindo a multidões. Quando eu falo, desculpa, gente, vários alunos, eu estou me referindo a turma ou classe, certo? Vamos falar agora um pouco sobre os numerais. Os numerais, eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Quando eu me refiro a cardinal, eu estou falando ao número normal, certo? Eu estou dando ideia de quantidade. Quando eu me refiro a cardinais, eu estou dando ideia de quantidades. 1, 2, 3, 20, 40, 60, 80, 100. Eu estou dando ideia de quantidade. Quando eu me falo do numeral ordinal, eu estou me referindo à ordem que a pessoa ou o número está. Primeiro, 15º, centésimo, 11º, 24º, eu estou me referindo à ordem. Quando eu falo do número multiplicativo, eu já estou falando multiplicação. Estou multiplicando aquele objeto. Dobro, triplo, sexto, milésimo. Então, eu estou me referindo à multiplicação, certo? Quíntuplo, quádruplo. Número fracionário, estou fracionando, certo? Terço, metade, meio, quarto, estou fracionando aquilo que eu estou querendo falar sobre números. Quando eu vou falar agora, gente, sobre artigo. Artigo é a palavra que antepõe o substantivo, é o que vem antes de um substantivo. Como classe gramatical, o artigo subdivide em dois grupos. Os artigos definidos, que são o, a, os e as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas, certo? Esses artigos, como é que eu posso referir e saber qual é o masculino e o feminino? O e os, sendo definido, eu me refiro a masculino. A e as, eu me refiro a feminino. E uns, masculino. Umas e umas, eu me refiro feminino. O artigo pode ser dispensado quando o outro identificador, lembrando que os artigos são adjuntos adnominais, certo? Aquele homem pegou meu livro emprestado. Por exemplo, quando tiver naquela frase, aquele, eu estou me referindo, que é o que? Aquele homem pegou meu livro emprestado. Adjetivo é a palavra variável em gênero, número e grau. E o que é adjetivo, tia? É a característica, é uma qualidade que você está dando a um substantivo, a um ser substantivo, a uma pessoa ou a um objeto, certo? Seja ele estado, seja ele nome, seja eles objeto. Então, adjetivo é uma palavra variável, que ela dá uma característica ou a qualidade a um substantivo, a um ser. Classifica-se em simples, quando apresenta um único radical, e se classifica-se composto quando apresenta mais de um radical. Quando eu digo assim, a comida é saborosa, eu estou dando uma qualidade à comida, que ela tem sabor, que ela é saborosa. Programa sociocultural. O programa sócio apresenta dois radicais, ó, cultural. Quando eu falo o menino é inteligente, eu estou dando uma qualidade ao menino.
O substantivo também pode ser classificado em primitivas e derivadas. Locuções adjetivas. Quando é que o adjetivo ele pode ser no primitivo? Quando não provém de outra palavra da língua portuguesa. Inimigo leal. E o derivado quando provém de outra palavra da língua portuguesa. Calça esverdeada. A palavra esverdeada, ela origina da palavra verde, não é isso? Esverdeada, ela é derivada da palavra verde. É um adjetivo que ele provém, ele precisou. Vocês lembram que eu disse que derivados são palavras que é originada de outra palavra? Então, esverdeada foi originada da palavra verde. Locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substantivo ou advérbio quando ele tem valor de um adjetivo. Atitude de anjo angelical. Olha, quando ele dá o valor de adjetivo angelical, eu estou dando uma qualidade à atitude do anjo, certo? A atitude de anjo angelical. Pneu de trás, traseiro, menina do Brasil, brasileira. Eu estou dando uma qualidade ao meu substantivo, certo? Os adjetivos pátrios é o termo que indica a nacionalidade de uma pessoa, um objeto, um animal, entre outros. Essa nacionalidade está ligada a países, cidades, estados e forma geral. Quando eu me refiro a adjetivo pátrio, eu estou me referindo à pátria, à nacionalidade do ser, certo? Do substantivo. Quem nasce em Recife é recifense. Quem nasce em Porto Velho é porto-velhense. Quem nasce no Ceará é cearense. Quem nasce em Fortaleza é fortalezense. Quem nasce no Acre é acriano. Vocês reparem, porque tem cidades que você vai colocar que nasce na cidade e que nasce no estado e que nasce na capital, certo? Querendo rever essa aula, para aperfeiçoar mais os estudos de vocês, relembrar mais esses conteúdos, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Acesse e reveja quantas vezes vocês quiserem. Essa aula também vai estar na nossa plataforma digital, tá certo, gente? Estudem, revejam a aula, façam todas as atividades. Um beijo, até a próxima aula.